Ah, bom dia, meus amores. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meus amores. Espero que vocês estejam bem. Vamos bater um papinho hoje. Vamos conversar um pouquinho hoje. Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Vamos falar sobre consciência de quem somos? Bom dia, sejam bem-vindas. Vamos chegando. Quem puder, envia aviãozinho aí. Algumas pessoas me disseram que a minha live não aparece quando eu estou ao vivo. Para algumas pessoas, mas eu acho que é só para algumas. Bom dia. Hoje eu quero ler uma passagem para vocês. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Bom dia, bom dia. Bom dia, Karina. Bom dia, Helenice. Bom dia, Pretinha, Tati, Lele. Sejam bem-vindas. Vamos começar nossa manhã de quarta-feira. Bom dia, Helenice. Bom dia, Mara. Sejam bem-vindas. Ontem eu tive uma aula com algumas mulheres da Associação Mulher Próspera e foi muito rica a aula. Ontem a gente falou sobre virtudes. Eu vou trazer um pouquinho desse conteúdo qualquer dia desse, mas eu começando a aula com elas, uma das coisas que eu falei, e eu vou repetir aqui com vocês. Bom dia, Karina. Tudo que vocês forem fazer, não importa o que seja de trabalho, o que quer que seja, comece fazendo, convidando o Espírito Santo para estar com vocês. Todas as lives que eu faço, eu sempre começo com uma oração, e todas as aulas, quando eu vou dar alguma aula também, eu começo com oração, porque é muito importante a gente ter esse hábito na vida da gente, convidar o Espírito Santo para estar aqui com a gente, sabe? Então, tudo que vocês forem fazer, comecem orando, comecem entregando ao Senhor, comecem convidando Ele para estar com vocês. Isso faz toda uma diferença, sabe? Porque a palavra fala que tudo que a gente fizer tem que ser para a glória de Deus. Então, se a gente vai fazer o que quer que seja, a Bíblia fala, quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus. Então, a gente tem que convidar Ele para estar com a gente. Ei, Juju! Meu amor, saudade também. Maravilhosa. Então, enquanto todo mundo está entrando, vamos fazer uma oração? Vamos convidar o Espírito Santo para estar com a gente? Se você puder fechar os seus olhos. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Se você puder fechar os teus olhos, descruzar as tuas pernas, vamos convidar Deus para estar aqui com a gente. Senhor, nós queremos te agradecer por este dia, por esta oportunidade. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor conduza essa live, assim como o nosso dia. O Senhor tem liberdade. Espírito Santo, você tem liberdade. Coloque palavras na minha boca, me direcione para aquilo que o Senhor quer que eu fale. Traga para cá as pessoas que precisam estar aqui. As pessoas que o Senhor quer falar com elas. Senhor, guarda a casa de cada uma dessas pessoas que estão aqui agora. Envia os teus anjos, coloque a tua armadura sobre elas. Vai guardando, Senhor. Vai preparando o coração delas. Vai tirando toda a preocupação, todo espírito de angústia. Repreende agora, Senhor. Coloca a tua paz no coração delas, para que elas possam estar serenas, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar com a gente hoje. Em nome do nosso Senhor Jesus.
Amém. 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 Amém, meus amores. Hoje eu quero ler uma passagem para vocês que esses dias atrás, nossa, foi tão especial. Eu participei. Olá, falo parte de Angola. Ai, que bem-vinda, Etelvina. Glória a Deus. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, meu amor. Amém. Eu participei de uma live outro dia, numa madrugada, e eles leram uma passagem que foi tão especial, aquilo me tocou tanto. Foi num dia que eu estava me sentindo um pouco angustiada. Eu sentia que eu precisava fazer algo, mas eu não queria fazer porque eu fiquei preocupada com o que os outros iam falar, com o que os outros iam pensar, com o que iam achar de mim. Vocês já passaram por isso de saber que precisa fazer algo, sentir que precisa fazer algo, mas se preocupar com a opinião dos outros? Então, naquele dia eu estava assim, eu tinha ido dormir daquele jeito. Ai, meu Deus, o que vão falar? O que vão pensar? Mas Deus estava queimando no meu coração que eu precisava fazer algo, que eu precisava me posicionar. E eu com aquele medo. E naquela madrugada que eu estava angustiada, eu fui dormir, acordei, e esta passagem que eu vou ler agora para vocês, e eu vou explicar ela para vocês, mudou completamente minha vida. Meu entendimento quanto ao posicionamento. Ei, Michele, muitas de vocês carregam às vezes um peso, estão levando uma vida que não gostariam, estão vivendo do jeito que não gostariam, às vezes estão até num trabalho que não gostariam, que não faz sentido mais, que sabe que já passou do tempo, ou então estão vivendo um relacionamento que não é de acordo com a vontade de Deus. O que falta às vezes na vida da gente é posicionamento. Posicionamento. Então eu quero ler essa passagem para vocês. Quero ler essa passagem para vocês e depois eu quero que vocês meditem nessa passagem, ok? A passagem está em Números 27. Números 27. Então eu vou ler ela para vocês. Preste atenção. Depois vocês leiam em casa. E vieram as filhas de Zelofeade. Vieram as filhas dele, do Zelofeade. Filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, a Noa, a Rogla, a Milca e a Tirza. 5 filhas. Zelofeade tinha 5 filhas, mulheres. Eile, obrigada. E se puseram diante de Moisés. Essas 5 filhas de Zelofeade se puseram diante de Moisés e diante de Eleazar, que era o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação. Elas foram até lá. E de toda a congregação à porta do tabernáculo da congregação. E disseram: o nosso pai morreu no deserto. E ele não estava na companhia dos que se juntaram contra o Senhor. Ou seja, ele não era um dos rebeldes. Mas ele morreu do seu próprio pecado e não teve filhos homens. Só teve elas. Por que deveria o nome do nosso pai ser retirado do meio da sua família por não ter tido filho? Dá-nos, portanto, uma possessão entre os irmãos de nosso pai. Elas pediram para Moisés que elas pudessem ter direito sobre as posses do pai. Porque naquela época, quando o homem tinha filhos, só mulheres, a herança dele não ia para elas, ia para os irmãos dele. Só os homens herdavam. Continuando. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E o Senhor falou a Moisés dizendo: as filhas de Zelofeate falaram corretamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás com que a herança de seu pai passe a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: se morrer um homem que não teve filhos,
Então fareis com que sua herança passe à sua filha. E se não tiver filha, então dareis a herança a seus irmãos. E se não tiver irmãos, então dareis a herança aos seus irmãos de seus pais. E se o seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança ao seu parente que lhe for mais próximo de sua família. E ele a possuirá. E isto será para os filhos de Israel um estatuto de justiça, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém. Gente, deixa eu fixar aqui. Números 27. Zelofeate morreu. Ele tinha 5 filhas mulheres. Ele não tinha nenhum filho homem. Nenhum. Naquela época, as heranças eram passadas apenas para os filhos homens. As mulheres não iriam herdar. Naquele caso, o nome de Zelofeate seria esquecido. Não teria continuação, porque ele não tinha filho homem. Seria encerrado ali a família dele. E elas foram até Moisés reivindicar que a herança fosse passada para elas, para que o nome do pai pudesse continuar. Quando eu vi essa passagem a primeira vez, imagina, era 3 horas da manhã, eu estava meio sonolenta, eu falei assim, tá, mas o que isso quer dizer? Na hora eu não entendi. Sabe o que acontece? Imagina uma lei de muitos anos. Não, é lei. A herança não passa para a mulher, só para o homem. Só que aquelas mulheres, elas não tiveram medo de ir buscar aos pés do Senhor algo que elas sentiam no coração delas que era direito delas. Elas se posicionaram. Elas foram lá e falaram, não, Senhor, passe para nós. Nós somos filhas. Nosso pai, ele se foi, mas ele não se foi porque ele foi rebelde contra o Senhor. Não, ele morreu de morte natural. Não é justo que o nome dele se apague. E o Senhor disse sim, vocês estão corretas. Vocês terão a parte da herança que lhe cabe, porque vocês se posicionaram. O posicionamento das filhas de Zelofeate mudou e abençoou toda a geração seguinte a elas. Sabe o que está acontecendo aqui no mundo hoje? Nós, mulheres, principalmente, a gente não se posiciona. Elas se posicionaram como filhas do Senhor. Elas foram lá e falaram, Pai, nos dê isso. E ele disse, sim, eu os darei. Só que nós, quantas de nós ainda não aprendeu a se posicionar e apenas está fazendo o que todo mundo faz? Deus está chamando você hoje para sair da cadeira de órfão e sentar na cadeira de filha. Filha amada de Deus, que não aceita o que o mundo diz. Deus, ele mudou uma lei do mundo, da terra, porque elas obedeceram às leis divinas. Deus, ele está disposto a mudar as leis da terra quando nós obedecemos a ele e servimos a ele. Bom dia, Sandrinha. E você sabe qual é a nossa preocupação? Eu lembrei de mim. Ah, mas o que os outros vão dizer? Ah, mas o que os outros vão falar? Ah, eu vou me expor se eu me posicionar e começar a fazer aquilo que Deus quer, porque o mundo, ele está caminhando para um lado completamente diferente daquilo que Deus quer. E se eu me posicionar, as pessoas vão falar de mim. Como que eu vou fazer? Deus, ele quer o seu posicionamento, porque no seu momento de maior exposição, no seu momento de maior vulnerabilidade, é onde ele vai trazer luz, ideias e estratégias. E se precisar, ele vai mudar leis e sentenças para que tudo que for preciso ser mudado na sua vida seja. Mas você precisa se posicionar. Deus só reconhece o lugar que você está agora. Se você não se coloca no lugar de filha, ele não vai te reconhecer. Você precisa se colocar na sua cadeira de filha para que ele possa te reconhecer. Deus está esperando que a gente se posicione. Deus tem algo diferente pra gente.
Fala assim, Deus tem algo diferente comigo, eu não sou todo mundo. Eu vou me posicionar para eu receber algo novo. E se for preciso, Deus vai mudar uma sentença, uma lei aqui na terra, por causa da minha obediência e do meu posicionamento. Mesmo que eu desagrade o mundo. Tem uma passagem que fala assim, deixa eu ler para vocês. Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Eu estou tentando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Enquanto você se preocupar com o que os outros vão falar, nada vai ser mudado. Fala assim, a partir de hoje, a partir de agora, a minha vida vai ser diferente, o meu posicionamento vai ser diferente, tudo na minha vida vai ser diferente. E até que o Senhor volte, a minha geração vai desfrutar das atitudes certas que eu estou tomando a partir de hoje. Assim como as filhas de Zelofeate fizeram uma lei mudar, o seu posicionamento vai salvar e vai curar toda a geração seguinte a você. Eu decretei aqui dentro da minha casa que correntes foram quebradas, que heranças foram quebradas, rejeitadas, recusadas, e que a minha filha e as gerações seguintes a ela vão desfrutar de maravilhas que eu não desfrutei, porque eu não me posicionava. Mas a minha geração vai aproveitar isso. Não se preocupe com o que os outros vão falar. Acredite, vão falar muitas coisas. Muitas coisas. E essa ousadia, às vezes as pessoas acham que posicionamento é uma ousadia. Eu sou uma pessoa muito ousada. Não é. A ousadia, ela não vem de você, ela vem do Senhor. Quando você se posiciona e fala, Senhor, eu quero ser aquela que o Senhor me criou para ser. O que você tem para mim? Letícia, a Nátia, a Gabriele, a Gislaine, Deus tem algo para você. Antes de você vir para cá, Deus falou assim, eu vou mandar a Zélia aqui na terra porque eu tenho algo para ela. Eu tenho algo para ela. A Carla, eu tenho algo para Carla Biancardi. Ela tem uma missão aqui na terra para mim. Só que enquanto você não se posicionar, Carla, enquanto você fizer aquilo que todo mundo faz, você não vai cumprir o propósito de Deus, porque ou a gente agrada ao mundo ou a gente agrada a Deus. Você tem que se libertar da necessidade de querer ser amada por todo mundo. Se você decidir cumprir o seu propósito aqui na terra, e você, Marinalda, você, Zélia, Gabriele, todas vocês, Deus, ele não mandou você aqui à toa. Eu vim aqui para a terra para quê? Para trabalhar igual uma escrava, vou ter uns filhos e acabou. Não. Antes de você estar na barriga da sua mãe, Deus te escolheu. Ele falou assim, Zélia, Gislaine, eu preciso que você vá para lá, para a terra, para você cumprir este propósito para mim. Você não veio à toa. Só que você só vai saber qual é esse propósito na hora que você se posicionar. Quando você falar, tá bom, Deus, eu vou parar de seguir os padrões do mundo. Eu vou parar de fazer o que todo mundo faz. Eu vou parar de fazer o que desagrada ao Senhor. Eu vou parar de fazer aquilo que me afasta de Ti. Eu vou começar a fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Muitas mulheres já sentem no coração que existem comportamentos, atitudes, lugares, ambientes, pessoas que já não fazem parte mais do seu coração, da sua alma, da sua vida, mas continuam fazendo porque se sentem inseguras, com medo de se expressar, com medo da desaprovação dos outros. E isso acontece porque você ainda não saiu da sua cadeira de órfão e sentou na sua cadeira de filha amada. Mesmo que talvez você não tenha tido um pai aqui na terra, um pai decente, que te criasse, que te tratasse como você merecia, mas você tem um pai eterno, um pai no céu. Ele está te chamando para você sentar hoje na cadeira de filha. Se posicione.
Você é filha do rei. Você não é todo mundo. Essa é a sua verdadeira identidade. O verdadeiro posicionamento, ele não vem da sua autoconfiança, mas na confiança em Deus. Senhor, eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. E eu vou começar a me posicionar. Você se posiciona, você sabe que você é filha dele, então você não vai se colocar sujeita a qualquer coisa, migalhas emocionais, qualquer coisa que estejam dispostos a te dar, senão você começa a viver pela verdade do Senhor e não pela emoção. Quando a gente vive pela emoção, a emoção ela muda. Um dia você está de um jeito, outro dia você está de outro. Mas quando você vive de acordo com aquilo que Deus quer para você, você é mais constante. Quando você entende que não importa quem foi seu pai aqui na terra, que importa quem é seu pai lá no céu, tudo muda. Ele é seu verdadeiro pai. Ele que vai te mostrar a sua direção e o seu caminho. Então você quer se posicionar? Comece renovando a sua mente. Romanos 12:2. Renove a sua mente, busque aquilo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor. Comece a ler a palavra. Comece a ter momentos de oração com o Senhor no secreto. Sabe qual é a armadilha, a maior armadilha de Satanás na nossa vida? Ele ocupa tanto a gente, ele nos ocupa tanto, 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 que você não tem tempo nem para falar com Deus. Ontem eu estava conversando sobre isso. Às vezes você tem uma dificuldade hoje tão grande na sua vida, seja uma doença, seja um problema financeiro, o que for. Você está com uma dor na sua vida hoje. E nem sequer você teve coragem de parar e ter uma conversa sincera com Deus e pedir para Ele agir na sua vida. Sabe por quê? 2 motivos. Primeiro, você nem tem tempo para isso. Você está tão ocupada com outras coisas que você não tem tempo para parar e falar com Deus. E o segundo motivo por que você não fala com Ele e não pede é porque você ainda não reconheceu a sua posição de filha. Você não reconheceu essa paternidade de Deus. Porque se você tem um pai aqui na terra, um pai presente, um pai que você ama, que te ama, quando você precisa de algo na sua casa, para a sua vida, você vai lá e pede para o seu pai. Agora, quando você não teve um pai aqui na terra, que infelizmente você não teve, você tem dificuldade de pedir algo, você nunca teve essa experiência com o pai, então você não pede. Isso precisa ser tratado. É por isso que eu tô falando isso para você. Você que não teve a experiência de um pai aqui na terra. Você tem um pai terreno. Você foi criada à imagem e semelhança dele. Você foi escolhida, separada. Então peça para ele. E reconheça que você é uma filha amada dele e não tenha medo do que os outros vão falar a seu respeito. Pare em você a partir de hoje, pare em mim. Tudo que eu vou fazer a partir da minha vida em diante hoje será diferente. Até que o Senhor venha, eu estarei fazendo aquilo que Ele quer que eu faça. Eu estarei mudando o futuro das próximas gerações. É isso que Deus quer de nós, que a gente se posicione. Entenda, não é sobre o quanto você é ousada, é sobre o quanto você é consciente da paternidade em Deus. Eu reconheço quem é meu pai, por isso eu tenho coragem, porque eu confio nele, porque ele me direciona, porque ele mostra o meu caminho. Quando eu falei sobre o carnaval, quando eu fiz o vídeo sobre o carnaval, eu fui muito criticada. Você sabe por quê? Porque as pessoas, elas têm dificuldade em abrir mão das coisas do mundo para fazer e ser aquela que Deus quer que ela seja e para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Não existe posicionamento, meus amores, sem renúncia. Eu preciso renunciar a algo. Todos os dias eu preciso olhar para mim e fazer uma avaliação no que eu preciso mudar em mim. O que eu preciso mudar em mim, Deus? O que eu ainda estou fazendo que não condiz com aquilo que o Senhor quer para mim? A Ariane falou, Deus é muito perfeito, Ele tem gritado a importância de nos posicionar. Sim, sabe por quê?
Não sei se vocês conseguem sentir, mas tem um mover espiritual acontecendo. Uma luta muito grande entre o bem e o mal. Mas existe uma geração de mulheres e de jovens se levantando agora e se posicionando. Porque agora a gente está chegando numa reta final. Nós não temos mais tempo. Ou você se posiciona logo, ou você vai perder o bonde. Vai chegar uma hora que você vai querer se posicionar e não vai haver mais tempo. Vai chegar uma hora que você vai ter sede da palavra e não vai ter mais a palavra disponível para você, então faça agora. Comece agora. Comece a ser agora. Posicionamento é quando você decide olhar para todas as áreas da sua vida e ter consciência das áreas da sua vida, ser a filha que Deus quer que você seja, ser a esposa que Deus quer que você seja, ser a mulher que Deus quer que você seja, não a que o mundo quer. As pessoas querem colher os frutos, mas não querem plantar e regar. Precisamos renunciar e dedicar tempo de qualidade a Deus. O tempo todo nós precisamos renunciar. As pessoas só querem o gostosinho. Hoje a gente vê muitos pregadores coaches, né? Que falam só sobre a prosperidade, Não, tem muita renúncia. Você vai precisar renunciar a muitas coisas. Você vai precisar mudar seu estilo de vida. Mas se você quer salvar as próximas gerações, se você quer salvar os teus filhos, as gerações que virão seguinte, você precisa começar a pensar sobre isso. Não fazer o que todo mundo faz. Não ser o que todo mundo faz. E não se preocupar com a rejeição dos homens. Pensa assim, eu já sou aceita por Deus. Deus me escolheu. Eu sou escolhida. Gálatas 1:10, depois meditei nessa palavra. Creia que Deus, no que Ele diz sobre você, não o que o mundo diz. Jeremias 17:7 fala assim: abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. É confiar nele. A força, a ousadia, a confiança que eu tenho para me posicionar não é da Paloma. É de Deus. Se eu não estiver aqui, lendo a palavra todos os dias, orando, meditando, jejuando, renunciando, nada vai acontecer. Porque a Paloma não tem força. Mas Deus tem. Por isso que quando a gente vai se posicionar, a primeira coisa a gente é reconhecer a nossa paternidade. Nos reconhecer como filhas amadas dele. Nós não somos órfãos. Nós somos filhas de Deus, escolhidas. Fala assim, eu sou escolhida. Imagina, Elisa, que Deus foi lá e escolheu Elisa. Elisa, você está indo lá para cumprir este propósito para mim. Agora você tem duas opções. Viver a vida toda fazendo o que todo mundo faz no mundo, a galerinha faz, se perdendo. Ou resolver renunciar às coisas do mundo e olhar para Deus e falar, tá bom, Deus, eu tô aqui como tua filha. Vou caminhar agora e o Senhor vai me mostrando a direção que eu tenho que ir para que eu possa enxergar o meu propósito. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não vai nos obrigar a nada. Vai ter pessoas que vai viver a vida inteira e quando chegar no final da sua vida, não vai ter cumprido nada. Não vai ter cumprido o teu propósito, não vai ter deixado o seu legado, não vai ter salvado tuas gerações. Agora, você tem a opção de fazer diferente. Olha, tudo o que aconteceu de errado na minha família até hoje, acaba aqui. Acaba em mim. As gerações seguintes a mim não vão sofrer mais isso. As gerações seguintes a mim não vão viver mais isso, porque eu decido, eu, Gislaine, decido me posicionar. Eu, Etelvina, decido me posicionar. Eu não vou fazer mais aquilo que desagrada ao Senhor. Aqueles lugares que eu frequento, que eu sei que desagradam, eu não vou mais. Diferente disso, eu vou começar a ler a palavra, eu vou renovar a minha mente. Eu vou começar a buscar entendimento.
Eu vou ler livros que edificam a minha vida, eu vou começar a ouvir cursos, aulas, podcasts, tudo que eu preciso para edificar a minha vida. E mais do que isso, eu vou começar a dedicar momentos no secreto com o Senhor. É sua opção, Ele nunca vai te obrigar a isso. Livre-arbítrio. O Senhor, Ele não nos obriga. Lembre-se, posicionamento não é sobre a gente gritar mais alto do que os outros, não. É sobre a gente estar firme na verdade, e a verdade é Jesus. Estar firme nele. Não é sobre você ser ousada por você mesmo, mas é sobre você estar consciente do teu lugar de filha. Eu não tenho força sozinha, mas com Deus eu tenho. Eu sozinha não tenho coragem, mas com Deus eu tenho. Eu sozinha não tenho sabedoria, mas com Deus eu tenho. Comece a pedir ao Senhor para trazer para a sua vida outras mulheres que vão te ajudar neste processo. Pede para Deus uma oração poderosa para o Senhor afastar da sua vida tudo que tem afastado você dele. Essa oração é poderosa. Senhor, afasta da minha vida tudo que tem me afastado de você. Senhor, traz para minha vida tudo que precisa para que eu possa caminhar em direção ao teu propósito, em direção àquilo que o Senhor tem para mim. Traz, Senhor. Senhor, eu quero ser uma serva boa e fiel. Eu quero ter a ousadia que as filhas de Zelofeate tiveram. E que a ousadia delas que está no fato de que elas reconhecem a paternidade de Deus mudou toda a história e abençoou toda a geração seguinte a elas. Eu quero fazer isso na minha família. Eu quero ter a ousadia das filhas de Zelofeate, para que eu possa pedir ao Senhor e o Senhor interceda por mim, mudando toda uma sentença, toda uma lei, para que as gerações seguintes a mim sejam abençoadas. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Que a gente possa ter a ousadia que as filhas de Zelofeate tiveram. Que a gente possa confiar que o Senhor é nosso Pai e vai atender os nossos pedidos, mas que a gente tenha coragem de renunciar tudo aquilo que precisa ser renunciado. Tudo aquilo que precisa ser renunciado. E divino verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você estiver muito cheia do Espírito Santo, você vai perceber que não tem que ter medo. Ele te protege, ele te guarda, ele te guia, ele te conduz, ele te mostra a direção. Só confia nele. Paloma, o que eu começo fazendo agora? Orando, lendo a palavra, buscando momentos no secreto para ele, reconhecendo, fala na frente do espelho assim, eu sou uma filha amada, eu sou filha do rei, eu não sou qualquer uma, meu amor, eu sou filha do rei. Eu sou filha do rei. Começa falando, Jesus é o meu Senhor e Salvador, único e suficiente. Nele eu tenho ousadia, nele eu tenho coragem, nele eu tenho força, nele eu tenho entendimento. Comece reconhecendo. Estou buscando cada dia mais esse caminho. Amém. É isso. Deus, ele sempre vai dar uma recompensa maior do que a nossa exposição. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de buscar a Ele. Lembre-se, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus tem algo grandioso e Deus está levantando mulheres nessa geração para fazer diferença. Imagina qual vai ser o legado que você vai deixar na tua história, na tua família, na tua casa. Você só vai ser mais uma nesse mundo fazendo o que todo mundo faz? Não, Pai. Eu preciso fazer diferente. Paloma, mas
Eu errei muito, a minha vida até pouco tempo atrás era bagunçada, era isso. Não importa. Se arrependa, peça perdão, mude a sua vida. Deus faz nova todas as coisas. Quando a gente se arrepende, quando a gente pede perdão, Deus nos faz uma nova criatura. Ele nos dá uma nova vida. Ele restaura, Ele cura. Só precisa da nossa vontade, do nosso desejo em mudar. Então Ele não está preocupado com o que você fez até ontem. Mude hoje. Mude. Libere todos os perdões que precisa. Se arrependa de tudo que precisa. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Fala assim: Jesus, eu te aceito. Meu suficiente, meu único. Caminho, a verdade e a vida. E agora eu quero me posicionar. Nossa ousadia vem do alto. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E comece a ser aquela. Comece a parar de fazer aquilo que você já sabe, que você precisa parar. Mude seu jeito de falar. Comece a falar com mais amorosidade. Olha o caráter de Jesus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai perceber o caráter de Jesus. E mais você precisa se espelhar nele para você fazer e viver a sua vida. Fazer as coisas e viver a sua vida. De acordo com aquilo que ele ensina. O Senhor, Ele está buscando mulheres para se levantarem e fazerem como as filhas de Zelofeate. Posicionarem-se. Imagina que você chega lá no final da vida e você fala: ok, agora eu vou encontrar Jesus. Mas quando você chega lá, Ele fala assim: afasta-te de mim, não te conheço. Agora, se você resolve se posicionar, começar a agir e fazer aquilo que Ele quer para a tua vida, imagina Ele olhando para você lá no final e falando assim: serva boa e fiel. Você pode ter sofrido durante a vida, você tem enfrentado muitas pessoas, porque muitas pessoas vão se posicionar contra você, muitas pessoas não vão gostar da sua mudança, do seu estilo de vida, mas você vai pensar de agora para frente: eu preciso agradar ao Senhor, eu não preciso agradar aos homens. Eu não preciso agradar aos homens. A Ana Cecília falou que está na fase de mudanças de hábitos. É isso. Comece. Comece a mudar seu estilo de vida. E principalmente se afastar de pessoas que te afastam de Deus. Porque o ambiente ele é mais forte do que disciplina. De nada adianta você querer mudar o seu estilo de vida. Se chega lá, depois você está com um grupo de pessoas que tem uma vida toda errada, você acaba se corrompendo. E Teovina falou: houve um tempo que eu estava tão bem com Deus, mas minha família depois se levantou contra mim, foi um momento muito difícil. E Teovina, eu não sei se você é casada, a tua família é o teu marido, se você for casada, tá? Todo o resto é parente. E lembra do que eu falei? Deus, Ele quer que você se posicione, não importa o que os outros falem. É você, até porque a salvação ela é individual. Eu, Paloma, não consigo salvar o meu marido. Não consigo. Nem os meus filhos. A salvação ela é individual. Então a primeira coisa, você mulher, você que é casado, até que você que não é, posicione-se em Deus. Busque a Ele. Fala assim: eu vou buscar o novo de Deus. Não sou casada. Então, é a sua vida. Você, a salvação é individual. Eu não consigo salvar o outro, você vai salvar você. Só que quando você muda e você mantém-se firme, Deus ele vai cuidando de todos os detalhes. Se Deus tiver que tirar você deste lugar para colocar você em outro lugar, Ele vai fazer isso. Você só precisa continuar firme e posicionada. Se Ele tiver que tirar pessoas da sua vida e afastar de você, Ele vai fazer. Você só precisa continuar firme e posicionada. Se Ele tiver que trazer pessoas para sua vida para te ajudar nos processos, Ele vai trazer. Você só precisa continuar firme, posicionada. Então apenas não pare. Ah, mas os outros estão falando, meus familiares estão falando. Deixa falar.
Se Deus tiver que arrancar da sua vida, Ele vai arrancar. Se Ele tiver que te trocar de país, Ele vai te trocar. Não importa, Ele vai colocar no seu coração e Ele vai agir. Você só precisa continuar firme, ser posicionada no Senhor. E não mudar por causa do que os outros estão dizendo. Apenas continue. A Ariane falou, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu me deixei corromper pelas companhias e ambientes. Deus precisou me tirar de onde eu estava para eu enxergar o que estava acontecendo. É isso. O ambiente, ele é mais forte do que disciplina. Não adianta nada você querer ter uma vida reta. Se chega ali hoje à noite, você vai sair com um grupo de mulheres, por exemplo, fofoqueiras, mentirosas, egoístas, intrigueiras, que traem, enfim, não adianta. Você cedo ou tarde vai se corromper. A palavra diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Então eu preciso tomar cuidado. As amizades ao meu redor vão fazer muita diferença nesse processo. Eu literalmente mudei de casa e a mudança em minha vida espiritual e familiar tem sido gritante. É isso. Deus precisar, Ele vai colocar no seu coração, Ele vai te trocar fisicamente de lugar. Você só tem que ser fiel e constante. A Gabriele falou, tenho tido um sentimento de ler um capítulo todos os dias do livro Uma Vida com Propósito, um novo Instagram para mulheres. Estou esperando, pois tenho medo de me posicionar. Gabriele, preste atenção, tudo que você for fazer na sua vida, as pessoas vão te julgar. Tudo, 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 tudo. Não importa. Seja bom, seja ruim. Deus espera das suas filhas, é isso que eu tô falando hoje, posicionamento. Ele espera que você reconheça que você não precisa da aprovação de ninguém. Você só precisa da aprovação de Deus e você já foi aprovada e escolhida por Ele. Imagina que Ele depositou dentro de você as virtudes que Ele quer que você tenha e Ele tem um propósito para que você cumpra para Ele na vida. Ele só está esperando você se posicionar. Deus, Ele faz tudo novo. Sabe a prosperidade que tanto falam? Ela realmente vem para as pessoas que se posicionam, para as pessoas que vivem debaixo de princípios, que cumprem aquilo que o Senhor quer para nós. Então começa isso ontem. Leve a palavra do Senhor, se posicione. Ah, mas vamos falar. Deixa falar. Quando eu comecei a me posicionar, imagina, eu tinha uma floricultura há 10 anos. Eu era paisagista. Eu fechei uma floricultura para estar aqui falando isso com vocês. Você acha que falaram um pouco de mim? Falam até hoje. Ah, porque a Paloma antigamente era isso, era aquilo. Sim, eu era, mas não me procure no meu passado, eu não estou mais lá. Deus me fez nova, uma nova criatura. Enquanto, Gabriele, você se preocupar com o que os outros vão falar, você vai continuar sendo todo mundo. Uma pessoa posicionada, ela incomoda. Uma pessoa que começa a cumprir aquilo que Deus quer fazer e você incomoda. Então você escolhe. Ou você vai ser todo mundo, ou você vai ser a escolhida do Senhor. E lembre-se, você já é aprovada com Ele. A Bela falou, foi o que aconteceu com Abraão. Mas julgado foi o próprio Jesus. Quando? Ali falou, quando encontramos nossa identidade em Deus, nenhuma opinião do mundo importa. Estamos todos no mesmo barco. O único que pode nos julgar já nos aprovou e nos valida todos os dias. É isso. E mais do que isso, a Letícia falou isso, eu lembrei. Quando você encontra, quando você entende a sua identidade em Cristo, você entende que nenhuma opinião importa, você não só faz o que Deus quer, como você usa toda a sua história de vida para ensinar outras pessoas. Quantas coisas eu posso ensinar com os meus erros do passado? Quantas pessoas eu posso ajudar a não cometerem os mesmos erros que eu? Olha, Satanás odeia isso. Satanás, ele quer que você fique ali, naquele mesmo lugar. Não, você fez isso, agora você vai ficar falando de Deus aí toda santa, sendo que antes... É isso que Satanás quer. Ele quer te intimidar. E aí, a gente se preocupa muito com reputação.
deixa eu te falar uma coisa, esquece isso. Preocupe só com o que Deus acha de você, não com o que os outros acham, sabe? Cumpre aquilo que você tem que cumprir. Pega toda a sua experiência de vida e use para edificar a vida de outras pessoas. Comece a ouvir o que Deus tem para você, comece a ler. Gente, leiam a Bíblia. Vocês podem ler todos os outros livros, mas nenhum deles vai substituir a Bíblia. Vocês podem fazer todos os cursos do mundo, mas nenhum deles vai substituir a Bíblia. A Bíblia é seu manual de vida. Então, se você quer ter força, lançar fora todo o medo, ser mais corajosa, ousada, você tem que ler a palavra para você entender o que Deus quer para nós na nossa vida. Dediquem-se a isso. Dediquem-se a ler a palavra. E comecem a mudar o comportamento de vocês. O posicionamento, ele vai começar com renúncias. A partir de hoje, cada uma de vocês sabe o que tem que começar a renunciar. Existem coisas na vida de vocês que está retardando o processo da vida de vocês, o propósito. Existem coisas que vocês estão fazendo que não deixam vocês enxergarem o propósito que Deus tem para a vida de vocês. E vocês precisam abrir mão disso. E entenda, gente, tem coisas que a gente precisa renunciar que dói lá na carne. Todos os dias eu tenho que fazer uma autoavaliação. Eu passei muito recente por outro processo de renúncias, de coisas que eu fazia, que eu gostava, mas que eu já sentia que aquilo desagradava ao Senhor. Eu sentia que aquilo abria brechas para Satanás entrar na minha vida. E eu falava, meu Deus, mas isso não tem nada a ver. Ai, mas todo mundo faz. Preste atenção, eu já falei isso várias vezes. Nada a ver. É a porta mais larga que Satanás coloca na tua vida para você ir direto para o inferno. Quando alguém fala nada a ver, eu já fico vendo Satanás balançando as mãozinhas assim, falando, vem, não caia na cilada do nada a ver. Não caia. Lembre-se sempre, quando as pessoas quiserem te levar para todo mundo, para o que todo mundo faz, lembre-se sim, eu não sou todo mundo. Não. Começa a falar isso, fala na frente do espelho. Eu sou uma filha amada, eu sou escolhida, gente, eu sou separada. Fala, eu sou separada, eu sou ungida, eu sou guardada. Deus me mandou aqui porque Ele quer que eu cumpra algo para Ele, para quando eu chegar lá em cima Ele olhar nos meus olhos e falar, serva boa e fiel, vem cá minha filha, eu me orgulho de ti. Agora, se você entrar no meio da manada e fazer o que todo mundo faz e achar que tá tudo certo, é um mundo moderno, não tem nada a ver, esquece, filha. Esquece. Esquece. Eu tô com ansiedade e insônia. Comece a orar na madrugada. Comece a orar na madrugada. Como tá a sua atividade física? Como que tá a sua saúde mental? Comece a ler a palavra. Comece a ler livros. Tem um livro que eu posso te indicar, eu posso te mandar o PDF, que é o Campo de Batalha da Mente, que tem que ser um livro de cabeceira para todo mundo. Eu sempre compartilho ele lá no meu grupo de WhatsApp, porque é uma riqueza. Eu comprei inclusive o Campo de Batalha da Mente para criança. Minha filha começou a ler agora. É fantástico. Leia a palavra, pratique atividade física. Comece a se alimentar de forma mais saudável, isso está diretamente ligado. Faça exames de saúde, verifique se as taxas não estão alteradas, se seus hormônios estão tudo ok, se não está com taxa alterada. Às vezes a gente está sem vitamina D, a gente está sem vitamina B12, a gente precisa se cuidar, tá? É tudo um autocuidado, nós somos um ser trino, nós somos corpo, alma e espírito. Eu preciso cuidar da minha alma, eu preciso cuidar do meu espírito, mas eu preciso cuidar do meu corpo, ok? É maravilhoso, Ana Cecília. Manda um direct que eu mando pra você. Amém? Amém, meus amores? Então é isso. Deus quer que mulheres se posicionem, sabe? A gente precisa se posicionar. E posicionar é desagradar. Prepare-se para desagradar o mundo. E toda vez que você desagradar o mundo, lembre-se, eu estou agradando ao Senhor. Só um pouquinho, meditar. Maria, minha Bíblia. Oi, Teovina, que triste isso.
Começa a orar para o Senhor, para que Ele te leve para algum lugar. Começa a pedir para o Senhor, Senhor, me coloca onde o Senhor quer que eu esteja. Senhor, me coloca num lugar onde eu possa cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Deus fala que tudo aquilo que a gente pedir em oração, crendo, nós receberemos. Então começa a fazer oração forte, para que Deus afaste de você tudo aquilo que tem impedido você de ser uma serva boa e fiel. Pede para Ele trazer para a sua vida pessoas que vão te ajudar neste processo. E creia, visualize você num lugar onde você está lá ministrando a palavra para outras pessoas. Fala assim, Deus, eu creio que o Senhor vai me colocar num lugar abençoado. Visualiza isso e começa a pedir isso em oração para o Senhor. Fala, Senhor, eu declaro, Senhor, que o Senhor vai abrir portas para a minha vida. Que o Senhor vai trazer pessoas para a minha vida. Para que eu possa cumprir o meu propósito. Para que eu possa estar na sua presença, sem ser perseguida, sem ser maltratada. Senhor, abre portas para mim, Deus. Começa a pedir, crendo que você vai receber. Amém? Meninas que queriam PDF, eu vou deixar o link do meu grupo de WhatsApp, vocês entrem nele agora, hoje, durante o dia, e à noite eu vou lá e coloco o link para você, eu coloco o PDF lá no grupo, tá bom? Eu vou deixar nos meus stories o link do grupo de WhatsApp. Eu não tenho aqui, se a Flavinha tivesse aqui, eu colocava. Mas lá no meu grupo de WhatsApp, se você clicar também no link da minha bio, tá lá, Café com Sabedoria, grupo de WhatsApp, entrem lá, que até a noite, eu vou esperar vocês entrarem, à noite eu vou lá e coloco o PDF do livro pra vocês. Vocês precisam ler esse livro, gente. Tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. E eu comprei o infantil pra minha filha, para crianças. Ela tá lendo todo dia uma página, uma página por dia. Mas vai dar certo. A Joana falou, Deus tem falado muito sobre renúncia comigo. Depois do jejum da semana passada, pedi para me mostrar o que precisava e coisas que achei que já tinha saído da minha vida não tinham. Agradeço a Deus por me mostrar. Gente, tudo que vocês pedirem para Deus, Ele vai mostrar. Sabe? Ele vai fazer. Deus, Ele quer que você reconheça que Ele é o Pai. Ele é o teu Pai. E o que a gente faz quando a gente tem um Pai amoroso? A gente pede as coisas para Ele. Talvez você não teve o seu pai amoroso aqui, mas Ele é um pai amoroso para você. Então peça para Ele. Ele vai te mostrar. Não sei se existe, mas poderia provar. Não sei se existe. Eu tenho um grupo, Zélia, de WhatsApp, tá? Vou botar nos stories. Ou você vai lá no link na minha bio e entra. Combinado? Eu vou botar lá. Este livro é fantástico. É fantástico. Esse livro é fantástico, vocês têm que ler eles 500 vezes. Meu livro, ele é todo rabiscado, ó. Todo rabiscado, porque ele é maravilhoso. Você tá doido? Vamos fazer uma oração? Vamos pedir para Deus, se você puder fechar os teus olhos. Pedir para Deus abençoar a nossa vida. Eu sei que cada uma de nós tem a sua própria batalha. Cada uma tem a sua dificuldade. Pai, a Ti rendo graças, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. A Sua misericórdia, ela se renova todas as manhãs. Senhor, eu declaro agora uma unção sobre a vida dessas mulheres. Eu declaro, Senhor, uma força que elas vão começar a sentir agora, um espírito de coragem, um espírito de ousadia para se posicionarem. Elas vão sentir, Senhor, algo sobrenatural, elas vão sentir na pele dela, em nome de Jesus, eu declaro isso, Senhor. Eu declaro a Tua presença na vida delas, elas vão ter sede e fome da Tua palavra, Senhor. Elas vão começar a buscar a Ti de forma sobrenatural e elas vão se posicionar como filhas amadas, filhas do Rei, escolhidas, ungidas, guardadas, Pai. Mulheres que não terão medo, mas que terão coragem, Senhor. Eu declaro isso, espírito de coragem, espírito de ousadia em Ti, Senhor. Porque quando estamos em Ti, Senhor, nós somos fortes. Nós não tememos, Pai.
Nós temos sabedoria, Senhor, nós temos entendimento. Eu declaro uma busca na vida delas por sabedoria que vem de Ti, Senhor. Uma busca, Senhor, por discernimento, por entendimento, Senhor. Senhor, vai dando, Senhor, direcionamento para cada uma delas, qual o próximo passo que elas precisam dar, Senhor. Senhor, que elas sintam, Senhor, a Sua presença todos os dias na vida delas. Senhor, que elas sintam desejos de estar lá aos Teus pés, Senhor, buscando em Ti tudo o que elas precisam para ter uma vida próspera, Senhor, uma vida plena, uma vida abundante, Senhor. O Senhor sabe das dores e das dificuldades de cada uma delas, Senhor. Então vai lá, Senhor, e cuida, e cura, e restaura, e trata, Senhor. E se precisar, Senhor, mudar elas de lugar, que o Senhor mude. Se precisar, Senhor, tirar pessoas da vida dela, que o Senhor tire. Se precisar colocar, que o Senhor coloque, Senhor. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade na nossa vida, Senhor, para agir. Para que o Senhor nos transforme em servas boas e fiéis, mulheres posicionadas, verdadeiras rainhas do reino, Senhor, leoas que levam a Tua palavra, que guardam a nossa casa, Senhor, que a gente possa ter sabedoria, Senhor, na nossa casa para fortalecê-la na rocha, nossas famílias, nossos filhos, nossos maridos, Senhor. Senhor, vai conduzindo a vida de cada uma dessas mulheres, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém, Pai. Amém. Amém, meus amores. Busquem a palavra. Reconheçam a paternidade. Reconheçam a identidade de vocês. Fala assim, eu não sou qualquer uma. Eu não sou todo mundo. E eu não preciso da aprovação do mundo. Eu preciso da aprovação de Deus. E Ele já te aprovou. Então só vai. Só vai. Só vai e faz aquilo que Ele tem para você. Amém? Amém. Quem ainda não tá no meu grupo de WhatsApp, então eu vou terminar essa live agora e já vou colocar o link lá nos stories. Você entra, que até no fim da noite eu vou compartilhar lá novamente o livro da Joyce, que é perfeito. Perfeito. Depois, quem puder comprar o livro físico, eu recomendo, porque vale a pena você estar fazendo anotações assim, sabe? O tempo todo. É perfeito. Perfeito demais. Amém? Gratidão, meus amores, gratidão. Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, que vocês estejam guardadas pelo nosso Senhor. Posicionem. Obrigada, Gabriele, obrigada, Renata, a Nath, a Carla, Lorena, Ivone, Gislaine, Carmen. Gratidão a todas vocês, viu? Deus abençoe. Gratidão, Ana Cecília. Gratidão. Deus abençoe vocês, tá? Um beijo, meus amores. Ó, tem várias lives para quem é nova. Todas as minhas lives estão no meu canal do YouTube. Vou colocar lá nos stories também, se vocês não estão. Porque ela só fica salva aqui no Instagram um dia. Depois ela sai e elas ficam lá no meu canal do YouTube. Para vocês recomendarem outras pessoas para estarem assistindo também. Tem vários temas, vários assuntos, algumas convidadas para vocês poderem. Ei, Juju! Parabéns, hein, Juju? Achei massa. Beijo, meus amores. Ficam com Deus, tá? Beijão, beijão.